Então, boa noite a todos. Hoje nós teremos o nosso 7º estudo deste ano da Confissão de Augsburgo. Há 6 meses atrás nós começamos o nosso primeiro estudo com o mais básico do básico, falando sobre Deus, falando sobre o pecado. Já falamos sobre justificação, santificação, sobre os sacramentos, batismo, ceia. Falamos sobre confissão e absolvição. E hoje nós falaremos sobre o culto. Hoje nós falaremos sobre a maneira que nós adoramos a Deus em comunidade. São só 2 artigos. O primeiro artigo, que é o artigo 24, que a gente vai falar, é relativamente longo. E podemos começar então. Confesso que fazendo esse estudo eu fiquei tentado a colocar somente algumas partes para ele ficar um pouquinho mais curto do que o habitual, mas para manter o que foi dos outros eu coloquei os artigos por completo e eu vou pausando eles para explicar nos intervalos dos parágrafos. Começamos lendo então o artigo 24 da missa. Injustamente são os nossos acusados de haverem abolido a missa, pois é manifesto sem jactância que a missa entre nós é celebrada com maior devoção e seriedade que entre os nossos adversários. E as pessoas também são instruídas muitas vezes com o máximo zelo sobre o Santo Sacramento, para que foi instruído e como deve ser usado, a saber, a fim de com ele consolar as consciências atemorizadas, através do que o povo é atraído para a comunhão e missa. Ao mesmo tempo, também se dá instrução contra outras errôneas doutrinas concernentes ao sacramento. Não houve, outro sim, modificação notável nas cerimônias públicas da missa, à exceção do fato de, em alguns lugares, se cantarem hinos alemães além dos latinos, para instruir e exercitar o povo, já que a finalidade principal de todas as cerimônias é que o povo delas aprenda o que lhe é necessário saber de Cristo. Ele começa com esse primeiro parágrafo, respondendo uma acusação. Muitas mudanças importantes foram feitas no período da Reforma com relação ao que acontecia no culto. E essas mudanças fizeram com que aqueles que se opunham a elas acusassem os reformadores luteranos de estarem abolindo a missa, de estarem acabando com ela. E todo esse capítulo, esse artigo, tem como objetivo demonstrar que não só nós não estamos abolindo a missa, o culto, mas nós estamos realizando ela com toda a seriedade, da maneira como sempre foi feito ao longo da história da igreja. Desse parágrafo, mais importante são essas primeiras 3 linhas. Prestem muita atenção. Injustamente são os nossos acusados de haverem abolido a missa, pois é manifesto sem jactância que a missa entre nós é celebrada com maior devoção e seriedade que entre os nossos adversários. Mas como assim maior devoção e seriedade? Por que nós falamos isso? Em primeiro lugar, porque nós ensinamos e praticamos os sacramentos da maneira correta. Esse ponto é muito importante. Se vocês lembrarem do estudo anterior, que foi sobre a Santa Ceia, nós mencionamos vários pontos de por que a ceia é tão importante. Nós estamos falando sobre o culto, sobre a missa, como ele chama, e nós já tínhamos mencionado no estudo anterior que o culto existe para a ceia. A ceia é a parte principal de todo o culto. O culto existe para quem? Invocando o nome de Deus, nos arrependendo dos nossos pecados, ouvindo a palavra de Deus, nós preparemos o nosso coração para receber o que nos é oferecido na Santa Ceia, sobre o corpo e sangue de Cristo. Com o ensino correto dos sacramentos, em especial da Santa Ceia, vamos revisar o que a gente estudou no sábado do outro mês. Em primeiro lugar, o que significa o ensino correto? Primeiro, que o sacramento deve ser feito, deve ser praticado da maneira como foi ordenado na Escritura. O que isso quer dizer? Cristo disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Então o primeiro passo é que ela deve ser praticada como foi ordenado. Como foi ordenado? Pão e vinho, as 2 espécies que devem ser recebidas por nós, por aquele que crê. Em segundo lugar, o que significa? O que é esse pão e o vinho? Como diz no artigo que a gente leu da outra vez, não é simples pão, não é simples vinho,
Mas agora, pelas palavras da instituição, é corpo e sangue. É carne, como a gente falou da outra vez. Carne e sangue, corpo e sangue. Essa é a segunda questão. Em terceiro lugar, como deve ser recebido o uso correto dos sacramentos? Deve ser recebido pela fé, certo? Porque nós vimos da outra vez que a validade do sacramento não depende de nós. O sacramento é válido por si só. Não depende de quem o recebe. Eu posso receber um mau sacramento. Mas para aquele que recebe com fé, o sacramento entrega tudo aquilo que ele promete. O que Jesus diz? O que o sacramento promete? Tomai e comer esse meu corpo, tomai esse meu sangue, que é dado por vós para a remissão dos nossos pecados. Mas aquele que recebe de maneira indigna, sem fé, sem arrependimento, essa mesma ceia que é para a nossa salvação é para a condenação, como o apóstolo Paulo diz. Aquele que come e bebe indignamente se torna réu do corpo e sangue de Cristo. Se torna réu, se torna culpado por estar participando de algo que concede de uma maneira errada. E segundo, por que nós celebramos a missa de forma mais séria e mais devota? Porque nós mantivemos tudo aquilo que veio antes de nós, mas nós entendemos que não existe benefício em praticar missa se as pessoas não entendem o que está acontecendo. Como termina ali no texto dizendo, a finalidade principal de todas as cerimônias, isso inclui a música, o sermão, as leituras bíblicas, tudo. A finalidade principal das cerimônias é que o povo delas aprenda o que lhe é necessário saber de Cristo. É muito bonito, inclusive, dessa frase, porque todos nós gostaríamos que uma pessoa que venha pela igreja luterana na primeira vez, no domingo de manhã, às 9 horas, e participe desse culto, que ela possa sair daqui com uma coisa em mente, pensando uma coisa. Eu aprendi sobre Cristo, eu encontrei Cristo nesse lugar, nessa cerimônia. Esse é o objetivo. E é por isso que nós fizemos essa mudança lá no passado. Hoje isso parece irrelevante, porque é difícil você encontrar pessoas que têm alguma oposição em relação a isso. Mas na época foi algo muito, muito, muito relevante e causou bastante discussão. Seguindo, ele diz, antes do nosso tempo, entretanto, a missa foi mal usada de diversas maneiras, como é notório de tal sorte que foi transformada em feira, havendo sido comprado e vendido, e na maior parte celebrado em todas as igrejas por causa de dinheiro. Homens eruditos e piedosos censuraram esse abuso repetidas vezes, mesmo antes do nosso tempo. Isso se refere a várias práticas, e práticas, inclusive, que começaram muito, muito tempo antes da reforma. E Lutero mesmo diz, não sou eu o primeiro que estou dizendo que isso é errado. Muitas pessoas vieram antes de mim e disseram. Uma das primeiras coisas, que talvez seja o que vem à nossa mente em primeiro lugar, são a questão das indulgências por pagamento. As 95 teses tiveram esse tema das indulgências, provavelmente como principal do tema, dos pontos que ela trouxe. Inclusive, na 27ª tese, Lutero escreveu, pregam doutrina humana, os que dizem que então logo utilitaram a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Ou seja, ele está condenando essa venda de coisas espirituais. E depois do 32ª tese, ele diz, serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se vivam seguros da sua salvação, através de uma carta de indulgência. Ou seja, aqueles que acham que podem encontrar a salvação, podem encontrar o perdão, que não buscam o perdão gratuito que vem pela graça de Deus. Mas as indulgências são somente um dos muitos abusos que aconteceram na época. O termo geral que a gente usa para essa venda de bens espirituais, de cargos dentro da igreja, é simonia. Simonia, inclusive, vem daquele texto ali de baixo, Atos 18:24, em que um homem, Simão, o mago, tendo visto os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebendo o Espírito Santo, ele tenta comprar isso dos apóstolos. Ele chega com dinheiro dizendo, faça comigo que eu também tenha esse poder, que eu também possa dar o Espírito Santo para as pessoas.
E ele é censurado, e é rejeitado a atitude dele, o dinheiro dele, ele é chamado ao arrependimento. Isso é impossível, a gente não pode vender aquilo que Deus nos concedeu gratuitamente. Gratuitamente não sem preço, mas gratuitamente porque quem pagou o preço foi o próprio Deus. Uma ocorrência também que é muito famosa sobre isso, e para tentar demonstrar que a situação não era da época só, era uma situação muito mais antiga, foi no século XI, onde o Papa tentou vender o papado dele para um parente. O padrinho dele, ele queria renunciar e ele pensou, por que eu não ganho dinheiro? Você pode vender. Isso foi muito condenado na época. Mas é uma atitude que aconteceu há muito tempo. Se for considerar o século XI, isso já aconteceu 4, 5 séculos antes de Lutero. E ela é condenada pelos apóstolos, é uma prática condenada pelos apóstolos em Atos, na Bíblia. E ao longo da história da igreja, do concílio da Calcedônia do século V, é condenada de novo. Não se pode vender esse tipo de coisa. A igreja não existe para vender os bens espirituais que Deus nos deu. A igreja existe para levar essa graça de Deus a todos os homens, indistintamente. Continuando. Homens eruditos e piedosos censuraram esse abuso repetidas vezes, mesmo antes do nosso tempo, como eu disse antes. Depois que os pregadores entre nós pronunciaram sermões a esse respeito, e os sacerdotes foram advertidos da terrível ameaça que deve com justiça mover a todo cristão a saber que é réu do corpo do sangue de Cristo quem usar o sacramento continuamente, depois disso, essas missas comerciais e particulares, que até aqui haviam sido celebradas compulsoriamente por causa do dinheiro das prebendas, foram abolidas em nossas igrejas. Não vamos praticar isso, isso não faz parte da história da igreja, isso não é correto, não devemos praticar. Inclusive, esse texto de Mateus 21 é um texto muito famoso, onde Jesus entra no templo e vê as pessoas vendendo animais, as pessoas vendendo o que seria sacrificado. Ele derruba as mesas daqueles que faziam câmbio, espalha o dinheiro das pessoas, inclusive fala que ele entra com um chicote dentro do templo. E ele fala, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, porém vocês a fizeram covil de ladrões. Jesus mesmo condenou isso. A igreja não existe para comercializar a fé, para vender a fé. Continuando. Ao mesmo tempo, foi censurado o terrível erro de se haver ensinado que Cristo, Senhor nosso, mediante a sua morte, satisfez apenas pelo pecado original, e que assim instituiu a missa como sacrifício pelos outros pecados, tendo-se assim transformado a missa em sacrifício pelos vivos e pelos mortos, sacrifício pelo qual se tiram pecados e se reconcilia a Deus. Disso, ademais, resultou haver se discutido se uma missa rezada por muitos merecia tanto como dizer missas especiais para indivíduos. Daí é que veio a grande e inumerável multiplicidade de missas, de forma tal que se quis com essa obra alcançar junto a Deus tudo quanto se precisava, entre mentes a fé em Cristo e os verdadeiros que ficaram esquecidos. Esse é um problema até que é difícil de se encontrar hoje uma pessoa com isso. Muito do que é condenado na época reflete discussões que existiram no final da Idade Média entre os escolásticos, aqueles que transformaram a fé quase numa filosofia, e muitos deles debateram coisas esdrúxulas, sem sentido. Eu acho até que eu mencionei em algum outro estudo que você encontra escritos da época, do final da Idade Média, de pessoas da escolástica discutindo entre si, por exemplo, se quando a gente ressuscitar, as unhas que a gente cortou ao longo da vida vão ficar no nosso corpo ou não. Coisas assim completamente sem sentido. Então é muito difícil a gente ver pessoas que sigam exatamente essa linha. Mesmo se você for numa igreja romana, que é uma romana hoje, provavelmente o que o padre vai te dizer é que a missa não é uma repetição do sacrifício, e sim o mesmo sacrifício que foi feito lá atrás. Talvez se a gente entrar nos meandros, caia em alguma coisa semelhante, mas digamos que é um problema que era mais evidente no passado do que é hoje. Isso significa que não existe participação no sacrifício de Cristo na missa, no culto? Não, né? A gente concorda que pelo sacramento, pela ceia, a gente participa desse sacrifício. A gente participa do corpo do sangue que foi entregue de uma vez por todas por nós.
Ele não é uma repetição. Ele é uma participação atemporal. Se a gente estivesse fora do tempo, sentado na mesa com Cristo, recebendo aquela primeira ceia, que é por todos e para todos que creem. O que nós fizemos então tratando disso? Houve por isso instrução a respeito, como sem dúvida exigia necessidade, para que se soubesse qual a maneira aceitável de usar o sacramento. Ou seja, justamente porque é uma coisa tão importante, a gente resolveu ensinar o que é a maneira correta de fazer o sacramento, fazer tudo. Em primeiro lugar, a Escritura mostra em muitos lugares que pelo pecado original e por outros pecados, nenhum sacrifício há, senão a só morte de Cristo. Uma só morte de Cristo. Pois está escrito na carta aos Hebreus que Cristo se ofereceu uma única vez, satisfazendo com esse sacrifício por todos os pecados. É novidade da doutrina dita da doutrina eclesiástica, é isso de que a morte de Cristo está satisfeita somente pelo pecado hereditário e não também por outros pecados. É de se esperar por isso, compreendam todos que esse ano não foi censurado injustamente. Ou seja, é uma mudança justa, é uma correção do entendimento, para que as pessoas façam da maneira correta. Em segundo lugar, São Paulo ensina que alcançamos a graça de Deus pela fé e não por obras. Manifestadamente contrário a isso é o abuso da missa de pensar que se obtém graça mediante essa obra. E é sabido que se usa a missa a fim de por ela remover pecados, bem como para conseguir de Deus graça e toda sorte de bênçãos. Não apenas o sacerdote para si mesmo, porém ainda pelo mundo inteiro e por outros vivos e mortos. A graça é recebida na missa, no culto, mas não em virtude do rito, e sim em virtude do que é oferecido naquele altar, o sacramento. Em terceiro lugar, o Santo Sacramento foi instituído não para que ele estabelecesse um sacrifício pelo pecado, pois o sacrifício já sucedeu anteriormente, mas a fim de que por ele se nos desperte a fé e se consolem as consciências das quais pelo sacramento percebem que Cristo lhes promete a graça e a remissão dos pecados. Razão porque esse sacramento requer fé, sendo em vão seu uso sem a fé. Como nós dissemos no estudo anterior, ou como eu disse agora pouco mesmo, o sacrifício aconteceu. Essa ceia existe para que nós participemos dele. Nós tomamos parte recebendo o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo no altar, no sacramento. Visto, pois, que a missa não é sacrifício para tirar os pecados de outros, de mortos, ou seja, o mérito que nós recebemos é daquele que recebe, de maneira digna, devendo, ao contrário, ser comunhão, em que o sacerdote e outros recebem o sacramento para si mesmos, ou seja, quem participa dignamente recebe, não é para outro. Observa-se entre nós o costume de celebrar a missa em dias santos, devendo comungar os outros dias, e aqueles que desejam são comungados. Ou seja, nós fazemos como dia habitual, tanto nos dias separados para isso, como em outros dias em que a igreja se reúne. De sorte que entre nós a missa é preservada no seu uso correto, tal como foi observado na igreja em outros tempos, conforme se pode provar em São Paulo, 1 Coríntios 11, e além disso, pelos escritos de muitos pais. Crisóstomo informa que o sacerdote diariamente fica em pé e convida uns à comunhão e a outros por ele que se aproximem. Também indicam os cânones antigos que o oficiado convidava os outros sacerdotes e diáconos, pois assim rezam as palavras no cânon de Niceu. Os diáconos, de acordo com sua ordem, devem receber o sacramento depois dos sacerdotes das mãos do ministro do sacerdote. Como eu disse, algumas coisas talvez ficam um pouco fora do contexto para nós, mas parte disso é uma discussão com relação a que dia isso deve acontecer, se é necessário que a missa seja feita todos os dias, se são dias separados. Isso é uma coisa que para nós talvez tem pouca utilidade. A nossa igreja tem, claro, a ordem para que seja feita pelo menos as leituras, as orações, as matinas, as vésperas com frequência, não só no culto. Mas o que ele tenta mostrar nesse parágrafo específico é que, independente do fato da gente manter ela em dias específicos ou todos os dias, a prática é feita da maneira correta, como foi ordenado na Escritura e como foi mantido pelos pais da igreja. Vocês podem perceber que muito que eu falo, refletindo o que está escrito, inclusive, existe com o objetivo de provar que não foi feito nada novo.
Se vocês sentarem e lerem toda a confissão por conta própria, vocês vão ver que muitas vezes é feito isso, de buscar uma evidência no passado. A gente fez isso no estudo anterior inteiro, acho que eu peguei uma sessão só para falar sobre os pais da igreja, mas a confissão toda faz isso. Então eles citam São João Crisóstomo, depois eles citam, por exemplo, não lembro exatamente quem, mas podem citar Santo Agostinho, quem quiser, como a gente fez da outra vez, para provar que a gente não está inventando nada. E a gente está simplesmente ensinando o que foi sempre ensinado. Já que isso não se introduziu por conseguinte nenhuma coisa nova, que não haja existido na igreja desde os tempos antigos, e visto que também não houve modificação notável nas cerimônias públicas da missa, excetuado o fato de as outras missas desnecessárias usadas talvez por abuso, ademais da missa paroquial, foram eliminadas, e eles referem especialmente a missas privadas, missas feitas para indivíduos fora da congregação, não se deve, por justiça, condenar como herético e não cristã essa maneira de celebrar a missa, pois em tempos passados, também nas igrejas grandes e emergentes, não se rezava missa diariamente, nem mesmo nos dias em que o povo se reunia, conforme indica a tripartite cristã em Alexandria, as quartas e sextas, era interpretada a escritura e realizavam os demais atos do culto sem a celebração da missa. Quando ele fala celebração da missa, ele se refere mais especificamente ao sacramento da ceia e não à reunião geral da igreja. Certo? Agora, essa primeira parte se refere especificamente ao culto. Eu vou voltar depois, porque o tema da nossa igreja para esse ano, da igreja no Brasil todo, eu não sei errar as palavras, mas a ideia geral é a tradição que nós recebemos, né? Aquilo que nós herdamos dos nossos pais na fé. Então, lá no finalzinho, depois que eu passar para o próximo ponto, eu vou voltar e falar de novo sobre o culto e por que as coisas são feitas do jeito que elas são. Talvez até já tenha falado no outro estudo, mas eu vou falar de novo de uma maneira um pouquinho mais estruturada, bem breve, mas um pouquinho mais estruturada. Mas agora, já nesse final, vocês percebem a intenção com a qual foi escrita a confissão não era a intenção de dividir. Eu já tinha falado isso lá no primeiro estudo. Quando foi apresentada a confissão de Augsburgo diante do imperador, estavam presentes representantes da Igreja Católica Romana e representantes da Reforma. O objetivo era justamente chegar no acordo, tanto que quando a gente leu, por exemplo, o artigo sobre o batismo, o artigo tem 2, 3 linhas e acaba, porque o objetivo não era criar mais divisões, e sim resolver aquilo que nós acreditávamos que não estava correto. Esse tipo de atitude é talvez uma marca do espírito luterano, ou espírito luterano da Reforma. Existe um autor, Charles Kell, que tem um livro chamado A Reforma Conservadora, foi pastor luterano dos Estados Unidos, se não me engano eu. E logo no início do livro ele fala que o que diferencia a atitude luterana da atitude das igrejas mais modernas, dessas denominações novas que rejeitam o passado, e também nos diferencia, por exemplo, da Igreja Católica Romana, é que a nossa reforma conservadora, esse termo, significa que nós mantemos e nós temos a intenção de manter tudo o que veio do passado. Mas existe reforma em que nós reconhecemos que nem tudo aquilo que é repetido, de novo, necessariamente é correto. Ou seja, a gente precisa manter o que nós recebemos dos nossos pais, sem que nós deixemos que a repetição de algo faça com que nós acreditemos que aquilo necessariamente é verdadeiro. E se há algo de errado no que nós acreditamos, nós devemos estar dispostos a corrigir. Isso já aconteceu muitas vezes na igreja. Os concílios ecumênicos na história da igreja existem por causa disso. Porque às vezes pessoas introduziram uma doutrina estranha e aquela doutrina durou 10 anos, 20, 50 e 100 anos. E se viu necessidade de explicar melhor, se viu necessidade de não deixar dúvidas sobre algo que havia de ver.
E eu acho que é mais ou menos esse espírito que eles tentam trazer nesse artigo. Agora, o próximo artigo, esse artigo específico, a gente vai ler, ele é um pouquinho mais curto, não é tão mais curto, é mais curto. Mas eu poderia resumir tudo que está escrito aí em uma ou duas frases. Geralmente a atitude de outras igrejas protestantes, evangélicas, é uma rejeição imediata como heresia. A rejeição luterana, se você ler os nossos pais luteranos, é muito mais por dúvida do que por uma condenação. A gente poderia dizer que a gente não faz algumas coisas que a gente não tem certeza. Se a gente não consegue provar, né, pela Escritura que isso algo é verdade, às vezes é melhor a gente dar um passo para trás e não fazer. Esse talvez seja o que guiou eles lá há 500 anos atrás. E eu espero que eu consiga passar um pouco disso nesse artigo. Do culto aos santos, os nossos ensinam que devemos lembrar-nos deles para fortalecer a nossa fé ao vermos como receberam graça e foram ajudados pela fé. Além disso, a fim de que tomemos exemplo das suas boas obras, cada qual de acordo com a sua vocação. Assim como sua majestade imperial pode seguir salutar e piedosamente o exemplo de Davi, fazendo guerra ao turco, e ele está se referindo justamente à guerra que eles tinham contra os turcos na época da reforma, pois ambos estão investidos em ofício real que exige, protejam e defendam os seus súditos. Ou seja, ele começa dizendo que sobre os santos, sobre aqueles que nos antecederam, a primeira coisa é que nós devemos usá-los como exemplo da nossa vida. Cada vida de cada santo do passado é diferente. A vida do apóstolo Paulo foi diferente da vida de Timóteo, que foi diferente da vida de Santo Agostinho. E esses exemplos muitas vezes servem para que nós enfrentemos situações da nossa própria vida com um pouco mais de sabedoria, usando o exemplo daqueles que vieram antes de nós e passaram por. Qualquer um que tenha lido uma página que seja de algum livro de Agostinho, provavelmente se identificou com alguma coisa e percebeu que essa luta existe para todos aqueles que vêm à fé. Então, em primeiro lugar, a gente deve lembrar dos que vieram antes de nós por causa disso. Porque todos nós somos chamados a uma vida santa. Todos nós somos chamados às boas obras. Todos nós somos chamados para rejeitar o pecado que nós um dia praticamos e praticar agora a justiça e a virtude. E o exemplo deles é necessário que seja imitado, como o próprio apóstolo Paulo diz, me imitem na medida em que eu imito a Cristo, né? Me usem de exemplo na medida em que eu imito a Cristo. E todos esses que vieram antes de nós demonstram justamente o que é imitar a Cristo nessa vida comum. Quer seja um imperador, como ele diz, quer seja a pessoa mais simples, mais comum, mais pobre existente num país, num reino. Ele continua, e aí que entra o ponto que eu falei. Não se pode provar pela Escritura que se devem invocar, senão se eu procurar auxílio junto a eles. Ele diz, eu não encontrei evidência, eu não vi escrito. Porquanto há só um conciliador e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, diz 1 Timóteo 2, o qual é o único Salvador, o único sumo sacerdote, propiciatório e advogado diante de Deus. Como diz o nome de Deus. E somente ele prometeu que quer atender a nossa prece. Buscar e invocar no coração a esse Jesus Cristo em todas as necessidades e preocupações, também é o culto divino mais elevado segundo a Escritura. Se alguém pecar, Deus é julgado por Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que é importante mencionar isso? Porque existe uma linha muito tênue entre o que as pessoas dizem que fazem e o que realmente acontece, ou o que realmente é ensinado na doutrina, no dogma. Por exemplo, eu discuti esses tempos com um amigo meu, inclusive foi publicado em alguma página luterana no Instagram, eu não lembro a página, mas se eu procurar eu devo achar, sobre um escritor
católico um pouco mais recente. Recente que eu digo, deve ter uns 300 anos, 200 anos. Eu não lembro quem é. Mas eu sei que ele é doutor da igreja. Então ele é uma das poucas pessoas que ao longo da história teve o seu ensino e a sua vida confirmado pela igreja católica. E para nós, algumas coisas que ele escreveu são muito problemáticas, são difíceis de ouvir, não só para nós, para qualquer outra pessoa, inclusive a ponto de terem pessoas não luteranas, como por exemplo, padres ortodoxos orientais, que escreveram contra o que ele escreveu. E eu me refiro especificamente num ponto em que, e eu consigo achar, depois se alguém quiser perguntar para mim, eu acho que eu salvei essa explicação, eu fiquei curioso para falar isso, eu não quis perder, eu só não coloquei aqui. Em que ele diz, em algumas situações, seremos mais rapidamente socorridos invocando o nome de Maria em vez de invocar o nome de Jesus. Isso é um trecho muito problemático para nós. Muito, muito problemático, porque isso é uma linha muito tênue. A gente pode ouvir alguém dizendo, não é assim que eu faço, mas se é assim que é o ensino lá no fundo, pode ser que você não tenha ouvido sobre isso, pode ser que não seja assim que você pratique. Mas é um abuso. Talvez se eu conversar com uma pessoa católica romana agora, ela também acha estranho. Justamente o amigo que eu conversei é católico romano, e ele achou estranho isso. Não faz sentido. Nada pode substituir Jesus, nada. E qualquer doutrina que tenha o potencial de substituir Jesus ou de ocupar um lugar que deveria ser ocupado por Deus, no mínimo é perigoso. Pode ser que exista uma maneira melhor de fazer isso, mas o que nossos informadores disseram é que, não havendo evidência e havendo práticas preocupantes, a gente prefere dar um passo para trás. Agora ele termina isso, aqui é muito interessante. Isso, até eu fiquei na dúvida se isso fazia parte desse artigo do Milton Santos, ou se isso era um fechamento dessa primeira sessão, justamente porque tem uma quebra logo no texto depois desse artigo. Mas ela resume muito bem o que a gente falou até agora. Porque ele diz, esta é aproximadamente a suma da doutrina que é pregada e ensinada em nossas igrejas. Ou seja, passou os 21 primeiros capítulos, a gente resolveu muita coisa até agora. A gente falou sobre Deus, sobre o pecado, sobre o culto, sobre a igreja, sobre os sacramentos. A suma da doutrina cristã que é pregada e ensinada em nossas igrejas para a correta instrução cristã e consolo das consciências e para a melhora dos crentes. Ou seja, que aprendemos sobre isso, nós passemos a viver de uma maneira que reflete aquilo que nós professamos, que nós queremos. Pois que de modo nenhum vamos querer pôr as nossas próprias almas e consciências diante de Deus no mais sério, maiores perigos mediante abuso do nome ou da palavra de Deus, nem deixar ou herdar aos nossos filhos e descendentes doutrina diversa da que concorda com a palavra pura, divina e com a verdade cristã. Ou seja, não só para nós não queremos cometer nenhum erro em relação a isso, mas nós também não queremos ensinar algo errado e passar para aqueles que vêm depois de nós, os nossos filhos e qualquer outra pessoa que tenha contato com a gente. Visto, pois, que essa doutrina se fundamenta claramente na Sagrada Escritura, ou seja, não tem sido a tentativa de provar desde o início que o que nós estamos ensinando está escrito e a gente nem inventou na nossa cabeça. E além disso, não é contrária nem se opõe à Igreja Cristã Universal e, na verdade, tampouco à Igreja Romana, ou seja, a crença deles é que nada do que tinha sido colocado estava em oposição direta ao que a Igreja Romana ensinava. Quando se pode coligir os espíritos dos pais, pensamos também que os nossos oponentes não podem estar em desacordo conosco nos artigos assim indicados. Ou seja, nós pensamos que nós expomos a doutrina de uma maneira que não só fica clara, mas demonstra que a nossa intenção não é confrontar, e sim corrigir certos abusos. Não é rejeitar o passado, não é rejeitar a tradição, e sim evitar certos excessos que ao longo da história, infelizmente, ou inevitavelmente acontecem. Agem por isso de maneira totalmente inamistosa, precipitada e contrariamente a toda unidade e amor cristãos, aqueles que por essa razão empreendem sem qualquer fundamento sólido de preceito ou escritura divina, separar, rejeitar e evitar os nossos como hereges.
porque o distúrbio e a dissensão dizem respeito principalmente a algumas tradições e abusos. Portanto, já que nos artigos principais não há ausência de fundamento ou defeito perceptíveis, e sendo essa a nossa confissão de vida cristã, deveríamos vistos justiçosamente mostrar-se mais brandos, ainda que falha houvesse entre nós com respeito à tradição. Ou seja, ainda que nós tivéssemos algum erro, percebam eles que o nosso erro não provém do desejo de destruir, e sim do desejo de edificar. Deveríamos vistos justiçosamente mostrar-se mais brandos, ainda que falha houvesse entre nós com respeito à tradição. Muito embora esperemos apresentar sólido fundamento e causa quanto à razão, porque entre nós houve mudança relativamente a algumas tradições da música, ou seja, nós estamos nos justificando. Agora, esse finalzinho, vocês já viram que eu voltei para o artigo da missa, né? Como eu tinha falado antes, que eu voltar. Eu esperava, depois dessa parte inicial, a gente conseguisse conversar um pouco sobre a nossa vida, sobre a maneira como nós fazemos as coisas, não só por ser o tema da igreja esse ano, mas também porque talvez muitas pessoas, mesmo participando da igreja, não tenham exatamente claro na sua mente por que as coisas são feitas do jeito que são. As coisas da igreja não existem por acaso. Nem o fato desse paninho colorido estar aqui e estar ali, e o fato das roupas que o pastor usa durante o culto, e as orações que são lidas, as leituras, nada disso ocorre por acaso. E nada disso foi inventado por nós. Na verdade, nós estamos só repetindo e perpetuando uma coisa muito mais antiga. E é isso que eu pretendo mostrar nesses 2 ou 3 próximos slides antes do fim. Eu vou ler de novo uma parte que a gente tinha lido antes, como introdução a esse, ou como pré-final. Já que nisso não se introduziu, por conseguinte, nenhuma coisa nova, que não haja existido na igreja desde os tempos antigos, ou seja, nós não estamos tentando inventar nada. Isso não é o objetivo da igreja. A igreja não tem que inventar coisas que não existiam antes. E visto que também não houve modificação notável nas cerimônias públicas da missa, é isso que ele começa dizendo isso. Nós não mudamos, nós não inventamos. Não é esse o motivo. Nós mantivemos a tradição da igreja com relação ao culto. E aqueles que mudam o culto se afastam do ensino cristão. Tanto aqueles que removem coisas que haviam sido instituídas, quanto aqueles que inventam coisas que não haviam sido ensinadas antes. Isso é errado e isso não é benéfico para a alma de ninguém. Nem mesmo a gente pode dizer que seja sem consequências. Porque na verdade hoje, 2000 anos depois de Cristo, 500 anos depois da Reforma, a gente vê que em geral as pessoas que fazem qualquer uma dessas coisas, elas abrem, ainda que seja uma mudança pequena, uma remoção pequena, uma inovação pequena, elas abrem uma porta que no futuro vai ser explorada para coisas muito piores, e muito maiores, muito mais graves. Nenhuma coisa nova que não haja existido na igreja desde os tempos antigos. Esse é o princípio do culto. A gente não inventa nada. Agora, sobre o culto e a tradição. Tendo em mente o que eu acabei de falar, que nós não inventamos nada. Certo? Vamos responder algumas perguntas. Eu vou responder com você também. A tradição é necessária? A gente precisa dela ou a gente pode desprezar a tradição? Eu espero que depois de tudo que eu falei, a resposta de todo mundo seja igual. Por favor, ninguém diga que a tradição não é necessária. Senão eu acho que a pessoa não prestou atenção. Sim, a tradição é necessária. A gente não pode dizer que ela é inútil. Não pode. Tanto que talvez seja isso que nos diferencia de outros grupos protestantes, evangélicos. Sim, a gente acredita na supremacia da Escritura.
Porque a gente acredita que nada daquilo que a gente ensina pode ser contraditório. É ela. Mas isso não significa que as coisas que fizeram parte da vida da igreja, a maneira como os cristãos vivem em comunhão, isso não quer dizer que pelo fato de não estar exatamente escrito ponto por ponto, isso deva ser rejeitado. Existem algumas coisas que a base existe na Escritura e ela é construída depois. Por exemplo, não existe nenhum lugar da Bíblia que diz que o pastor tem que vestir branco e colocar a estola com a cor do tempo litúrgico. Não existe um calendário litúrgico específico desenhado na Bíblia para a gente seguir, e entretanto a gente faz todas essas coisas. Em nenhum lugar da Bíblia é definido que no domingo tal a gente vai comemorar tal festa e ler tais textos. Mas isso foi instituído ao longo da história da igreja com fundamento bíblico e de maneira que foi benéfica para todos nós. E manter isso tem dois efeitos muito importantes. Eu só nem fui na segunda pergunta, talvez eu esteja falando demais. Mas agora que eu comecei, eu vou continuar. Quais são os dois efeitos disso? O primeiro efeito é que, seguindo aquilo que veio antes de nós, a gente protege a igreja contra muitos erros. Porque coisas que vão na contramão daquilo que é praticado na igreja, certamente vêm causar mudanças perigosas. Então, se a gente está acostumado a fazer uma coisa de certo jeito, os nossos pais fazendo desse jeito, os nossos avós, e há 200 anos, e 500 anos, e há 1500 anos atrás, 2 anos atrás, existe uma chance muito grande que a gente esteja fazendo alguma coisa certa, se não tudo, pelo menos uma boa parte. E a segunda questão é que talvez a parte mais bonita de todas seja que vivendo essa comunhão cristã, sabe, praticando o culto de uma maneira semelhante ao que foi feito no passado, nós testemunhamos que nós somos a mesma igreja que existia no passado. Não seria estranho se a gente pegasse um cristão que viveu no século V, no século X, no século XV, e ele colocasse ele numa igreja hoje, e ele não tivesse ideia do que está acontecendo, porque não tem nada a ver com o que aconteceu no passado? Seria muito estranho. Agora, se nós pudéssemos pegar essa pessoa, colocar dentro de uma igreja hoje, e ainda que ele não entenda uma palavra do que está sendo dito, porque ele não sabe falar português, ele saiba o que está acontecendo, ele saiba que a gente está orando, que a gente está nos preparando para a ceia, e isso seja visível na maneira como o culto acontece, isso mostra que nós temos uma continuidade. A vida da igreja nossa é a mesma vida da igreja dos nossos antepassados. Tá? Por que a tradição é necessária? Eu já um detalhe disso. Então, é o testemunho visível da vida da igreja. A tradição nada mais é do que uma maneira visível de passar para frente, para as próximas gerações, a maneira como as gerações que vieram antes viveram o Evangelho que eles receberam, viveram a vida cristã em comunhão, especificamente. Isso inclui muitas coisas, como eu tinha dito antes. O culto, as vestes, as músicas, o calendário da igreja, todas essas coisas que nós recebemos são muito benéficas e não existe nenhum benefício em rejeitar elas. Inclusive, eu acho que qualquer um de vocês pode concordar que é uma sensação muito, especialmente quem não veio de uma igreja luterana, ou de uma igreja mais litúrgica, eu diria. Alguém que veio de uma igreja com práticas mais modernas. Muito provavelmente essa pessoa, quando ela entra na igreja luterana a primeira vez, ainda que ela não pense, ela entra na igreja e sente que está dentro de uma igreja, enquanto ela está acostumada a ir em um lugar que não parece uma igreja. Inclusive, muitos acham bonito falar, não é igual às outras igrejas. Isso não é o certo, entende? Não é o certo. A gente quer entrar na igreja e saber que entrou na igreja. E a beleza que existe, por exemplo, nas cores do calendário litúrgico, por exemplo, quando a gente muda de cor para o advento, quando a gente muda de cor
para a Páscoa, quando a gente muda de corpo para o tempo comum. A beleza, toda a beleza que existe no mundo, na verdade, é um derivado daquele que criou a beleza. Não existe nenhum motivo para a gente não tentar fazer da experiência do culto e da igreja a coisa mais bonita possível. Porque a gente está fazendo aqui uma coisa que a gente está, como o pastor costuma dizer, a gente está na antessala do céu, a gente está se preparando para aquele culto celestial que vai ser feito, enfim, por todos os salvos, ressuscitados, com corpos glorificados, diante do próprio Deus. Não tem nenhum motivo para a gente não seguir a beleza que foi instituída nos nossos antepassados, que deve ser mantida hoje. Tanto que, por exemplo, se nós tirássemos esses vídeos, fizéssemos vitrais na igreja toda, como eu conversei com o pastor esses tempos, seria muito bonito, e não existe nenhum motivo para a gente não fazer isso. Faz parte da vida da igreja também. A igreja ser bela é um testemunho da fé que a gente tem, que a gente está tentando fazer as coisas do jeito certo. Tem eu tinha dito antes, a tradição em conjunto com a Escritura nos ajuda a combater heresias, e muitas vezes, ela é um ponto fundamental nisso. No estudo da outra vez, eu não lembro quantos slides eu gastei, mas eu gastei vários slides citando os pais da igreja sobre a ceia, provando que eles acreditavam que a ceia não era só um símbolo, e que sim, era o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo. Talvez outra pessoa em outra igreja pegue essa mesma Bíblia que eu tenho e leia o mesmo texto que eu li e fale para mim uma coisa completamente oposta do que eu estou dizendo para vocês. O fato de eu ter um testemunho consistente ao longo da história e poder dizer que não foi eu que inventei isso, e não foi o meu pai que inventou isso, mas que isso foi feito desde o princípio, e sempre foi assim, torna muito mais fácil defender o que correto. Porque é consistente. A verdade é consistente, a verdade não é. É o que eu acabei de dizer. A tradição nos ajuda a entender a Bíblia muitas vezes pelos escritos dos pais da igreja, como a gente citou dezenas, de textos sobre a Santa Ceia, demonstrando que é realmente o corpo sem Cristo. É claro na Escritura? Claro que é. A gente leu João 6, eu falei para vocês da outra vez, Jesus diz: aquele que não comer do meu corpo e beber do meu sangue não tem parte comigo. E daí, como causou confusão, ele ainda muda a palavra, diz: aquele que não mastigar a minha carne. Vocês lembram que eu disse isso? É claro na Escritura, mas fica mais claro ainda se isso que está escrito é repetido no século 1 e 2 e 5 e 10 e 21 até hoje. Terceiro ponto: qual tradição deve ser aceita e qual deve ser rejeitada? Esse é o ponto talvez mais interessante, porque nem tudo aquilo que é antigo é verdadeiro. Inclusive, existem muitas heresias que foram combatidas, rejeitadas, e existem seguidores até hoje. Por exemplo, nestorianismo e monofisismo, os dois são duas moedas diferentes, são duas doutrinas diferentes que erram sobre as duas naturezas de Cristo. O erro dos nestorianos é separar demais a natureza divina e humana de Cristo, quase como se fossem dois seres diferentes. E o erro dos monofisistas é unir demais a natureza humana e divina de Cristo, como se elas não fossem distintas. São heresias claras, a igreja combateu e a igreja ensina até hoje que Cristo é uma pessoa com a natureza humana e a natureza divina unidas na pessoa de Cristo. Isso que é a união hipostática. São duas naturezas distintas unidas na pessoa de Cristo. Não há confusão entre as naturezas, não há separação tão grande que se tornem duas pessoas. Agora, as pessoas que ensinam essas heresias existem até hoje. O nestorianismo existe, acho que há 1.600, 1.700 anos, e o monofisismo há mais ou menos esse tempo também, um pouquinho menos. E elas existem até hoje. Existem muitas igrejas que seguem isso, e existem igrejas que acabam pregando coisas assim, até mesmo sem saber que elas estão ensinando esses erros. O fato de ser antigo não tornou isso verdade. Eles podem estar 1.500, 1.600, 1.700 anos ensinando um erro, e um erro que foi condenado desde a época deles. A gente persistiu. Então, como é que a gente sabe o que deve ser aceito e
e o que deve ser rejeitado. Qual é a base? A gente segue alguns critérios. Eu coloquei aqui 2 critérios mínimos. Isso é o mínimo. Talvez daria para colocar mais critérios, mas isso é o mínimo para a gente aceitar uma tradição. Primeiro, deve ser compatível com a Bíblia. Preferencialmente deve ter origem na Bíblia. O que quer dizer ser compatível com o que está escrito na Escritura? Se eu começar aqui a ensinar uma coisa que é contrária ao que está escrito, por exemplo, se eu chegar aqui diante de vocês, usando um exemplo esdrúxulo, e dizer que Jesus na verdade não morreu, você sabe que está errado. Eu estou escrevendo, eu estou falando para vocês uma coisa oposta à Escritura. Então, o primeiro critério é que aquilo que é tradição não pode ser contrário à Escritura. O nestorianismo e o monofisismo são contrários à Escritura. E por isso nós rejeitamos. E segundo, deve ser consistente. Deve ser ensinado pelos cristãos de forma clara, consistente, ao longo dos séculos. Isso significa que não é algo que surgiu 1000 anos depois. É algo que foi sempre falado de novo. E de todas as coisas, provavelmente a Santa Ceia é a mais clara. Por isso que eu volto repetindo esse mesmo ponto. Porque é a coisa mais clara, tanto na Escritura quanto fora dela, na tradição da Igreja. Esses são os critérios mínimos. Não pode ser contrário ao que está escrito. E deve ser consistente historicamente. Por isso que toda a confissão são os reformadores tentando mostrar que eles não estão inventando nada, que na verdade o que eles ensinam é o que sempre foi ensinado. E agora, sobre a tradição do culto na liturgia. Isso talvez seja o que eu, pelo menos, particularmente acho mais interessante. O que a gente faz aqui não é sem sentido, não foi algo que surgiu na cabeça de alguém sem nenhuma base. A base de todo o culto, de tudo que a gente faz, é bíblica. E ela foi moldada na vida da igreja. Qual é a primeira base? Inclusive, esses são os 2 únicos textos que eu vou ler direto da Bíblia hoje. Então, preste muita atenção que deve ser importante. Santuário celeste, esse termo que eu gosto muito. Santuário celeste, ou seja, o templo celestial diante de Deus, foi o modelo para aquilo que Moisés construiu no Antigo Testamento. Isso a gente sabe que o próprio Hebreus fala, e presta bastante atenção no que eu vou ler. Hebreus 8, 5 e 6. Ele começa falando sobre os sacerdotes, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ou seja, foi instituído no Antigo Testamento em primeiro lugar. Não foi inventado por Moisés. Deus mostrou o modelo e Moisés seguiu esse modelo. Isso é o que diz o versículo 5. O que diz o versículo 6? Aquilo que foi feito no Antigo Testamento agora foi melhorado. Porque Jesus obteve um ministério mais excelente e é mediador de uma aliança superior. Aquilo que existia no Antigo Testamento era a sombra. Cristo é a realidade. O Antigo Testamento existia para apontar para Cristo. As promessas existem por causa de Cristo. E nenhuma promessa do Antigo Testamento pode ser entendida fora de Cristo. Os sacrifícios apontam para o sacrifício final de Cristo. Por isso que não precisa de mais sacrifício. Por isso que a gente não volta para matar ovelhas e touros e bodes, que nem era feito no Antigo Testamento. Porque eles só apontavam para o sacrifício final de Cristo. A libertação do povo de Israel do Egito era uma sombra da nossa libertação daquele que é o pior dos faraós, os faraós. O pecado, o diabo e o último inimigo, que é a morte. Tudo aquilo é cumprido em Cristo. Cristo cumpre aquilo que era a sombra do Antigo Testamento. Mas aquilo que existia no Antigo Testamento existia porque Deus mostrou que era para ser assim. E agora no Novo Testamento, nós, tendo recebido o significado real das coisas, praticamos o culto não mais pela sombra que era o Antigo Testamento, mas pela realidade que é
Cristo. Prestem muita atenção no que eu vou ler. Versículos 8, 23 e 24 de Hebreus 9. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ou seja, ele está se referindo ao que existia no Antigo Testamento. Enquanto aquilo existia, o Espírito Santo demonstrava que não havia vindo o que era real, o que era o significado. Mas depois ele diz, 23 e 24, presta atenção. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Aquilo que era sombra no Antigo Testamento era purificado com o sacrifício de animal. Aquilo que é celeste e a nossa própria alma é purificada com o sangue de Cristo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O nosso culto agora não precisa de um sacrifício de animal, porque Cristo é o verdadeiro sacrifício. O nosso culto agora não precisa de uma Páscoa que se refere à libertação do povo do Egito, porque a nossa Páscoa é o corpo e o sangue recebido aqui, nesse altar. A gente agora tem um significado real. Por isso que a gente tem uma Páscoa cristã, que é muito diferente da Páscoa judaica. Por isso que a gente tem um Natal que comemora o nascimento de Cristo. Por isso que as coisas que existiam no Antigo Testamento agora foram reveladas. A gente vê a luz verdadeira, não mais a sombra. E no futuro, nos preparando por meio disso, nós temos como objetivo participar do santuário celestial, por fim, com Cristo. Cristo já está presente no nosso meio, por causa da Santa Ceia. E mais ainda depois, quando nós formos totalmente purificados dos nossos pecados, glorificados com um novo corpo depois da ressurreição, e puder ter comunhão perfeita com Deus, comunhão que hoje é em progresso e no futuro será completada, melhor ainda, maior ainda será o nosso culto. Mas esse culto de hoje, esse culto que nós fizemos agora, nem por isso é menos importante. Na verdade, como nós estamos nos preparando para aquilo que vai ser nos dado no futuro, com toda seriedade e com toda reverência, de maneira digna, nós devemos participar, devemos fazer o que existe hoje diante de nós. Essa é a última frase, a não ser que eu esqueci de algum slide que eu fiz. A igreja herda a herança do Antigo Testamento e revela em Cristo o significado real de todas as coisas. O Antigo Testamento imitava o santuário celeste em símbolos. Nós imitamos o santuário celeste com o real significado das figuras, o qual é compreendido em Cristo e nos prepara para quando formos recebidos finalmente no próprio céu. Não errei, estava certo a minha slide. Eu sei que eu falo bastante e às vezes o pessoal se perde, mas se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora. Agora é a hora. Ou se o pastor tiver alguma coisa para acrescentar, levante a mão. Dá tempo de responder a pergunta. Eu não sei nem quanto tempo eu demorei, mas dá tempo. Ninguém tem dúvida? Ou ninguém entendeu nada? Se o pastor quiser acrescentar alguma coisa também?